Olá, eu sou Regina Oliveira. Eu sou Hugo Silva. E nós somos psicoterapeutas e consteladores sistêmicos, familiares e xamânicos. E estamos aqui fazendo um ciclo de vídeos para poder mostrar para você, facilitar para você como inserir no seu dia a dia o pensamento sistêmico. E hoje nós vamos falar sobre os mortos de nossa família e como eles nos influenciam no nosso dia a dia. Mas quem são esses mortos? Serão só os nossos ancestrais ou antepassados? Falar de morte e vida é falar talvez da temática central das constelações, porque a gente está vivo, né? A gente caminha para a morte e depois a gente caminha para a vida nas novas gerações. O sistema depende de que alguns morram e que outros vivam. Então a gente vai sempre tocar em vida e morte dentro das constelações. Agora, para a gente tentar delimitar isso, a gente vai evitar aspectos religiosos, a gente vai se ater a aspectos técnicos e filosóficos dentro da teoria das constelações, né? Então vamos citar para vocês agora 3 frases do mestre Bert Hellinger, para a gente dar uma refletida como é que ele pensa sobre esses aspectos. Depois a gente vai simplificar para vocês esse pensamento. Então, vida e morte se penetram reciprocamente. Só podemos viver se sabemos da presença da morte e com ela estarmos em harmonia. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família, vivos e mortos, têm um lugar no seu coração. O que está em vida é inacabado. Os mortos são completos. A ânsia por perfeição é, na verdade, na profundeza, uma ânsia pela morte. Para que fiquemos em vida, temos que respeitar o inacabado. Então, quem são esses mortos? São os nossos antepassados. Aí, quando a gente fala antepassado, não só aqueles antepassados afastados e míticos, mas também nossos avós, nossos pais que já faleceram, tios, primos, né? Crianças desvanecidas. O que é uma criança desvanecida? São crianças que não conseguiram vingar, que não conseguiram chegar a uma vida adulta, muitas vezes até dentro do útero mesmo partiram, e elas têm um peso dentro do sistema, porque todos que chegaram, todos que foram concebidos têm esse peso. Amigos, amores, que partiram, devedores, credores do sistema. Como assim devedores e credores? A gente vai explicar com mais calma. Mas é aquela coisa, alguém matou alguém de outro sistema, um ancestral, aquela vítima ela passa a fazer parte do nosso sistema por dívida. Então imagina quantas pessoas, imagina quantas possibilidades de emaranhamento, não é mesmo? Emaranhados estamos. E o que precisamos fazer? Desemaranhar. E não existe outra forma de desemaranhar que não conhecer. Se eu não conheço, se eu não sei de onde vem minha família, se eu não sei da minha história, eu não sei a maior parte disso tudo que a gente está falando. Se eu não sei quem é a minha bisa, eu não sei quantos filhos essa bisa teve, eu não sei quantos filhos nascidos e não nascidos, a gente precisa pensar que lá atrás muitas doenças levaram muitas das nossas crianças. Nessa travessia do oceano, quantos ficaram para trás, quantos foram mortos e alguns jogados no mar. E estão ali como esquecidos, estão ali como excluídos. Então, o que é que a constelação vai falar? Ela vai dizer, todos precisam ser incluídos. E esse grupo são alguns dos nossos mortos. Então, sim, eles nos influenciam. E nos influenciam fazendo com que, enquanto não possamos olhar para eles, enquanto não possamos incluí-los, não conseguimos andar adiante, porque ficamos num inconsciente familiar, num campo familiar e muitas vezes até no campo de um país, de uma história de um país, certo? Que somos descendentes de europeus, africanos, indígenas, Ficamos presos a determinadas histórias da Índia laçada, por exemplo, aquela Índia que foi pega aqui e tal. Isso é uma história que nos afeta. Claro que muita coisa a gente não vai conseguir resgatar, mas é importante dizer para vocês, para desemaranhar, temos que incluir. E quanto mais conhecemos, mais sabemos de nós mesmos. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que sim, estamos presos ao passado, geneticamente, sistemicamente,
e também somos a chave para que o nosso sistema possa olhar para o futuro, né? E aí, para isso, muitas vezes a gente tem que elaborar um luto, né, com mais eficiência, né? O que é um luto, né? É aquele pesar, né, frente à morte, né? É encarar essa perda, né? E como é que você consegue elaborar esse luto de forma mais eficiente, fazer esse luto, inclusive para ancestrais que você nem conheceu, né? É quando você pode agradecer, né, internamente, simbolicamente, a esses ancestrais. Agradecer a quê, gente? A vida. Compreendam todas as batalhas, que a gente pensa só nas nossas batalhas, mas e as batalhas que esses antecessores, né, esses antepassados tiveram? Ela foi muito maior. Como assim maior? Gente, não existia computador, não existia luz, não existia água encanada, né? Não existia a medicina que nós temos hoje. Então, é importante que a gente seja grato por todo o esforço e sacrifício que eles fizeram e que futuramente você vai ser um antepassado de alguém e que vai agradecer lá no futuro aquelas naves voando no céu, né? Como o pessoal põe no cinema, quem sabe se isso aconteça, eles vão estar gratos por todo o movimento que a gente fez e por não ter desistido. Então, o que é que nós podemos dizer para esses mortos em gratidão? Isso é uma frase que guardem para vocês. Eu sou grato, conservo o que você me deu e sua memória. Farei algo bom com isso. Vê que legal, gente. E quando eu digo isso, eu estou dizendo a todos. Aqueles que eu conheço e os que eu não conheço. Eu sou grato. Conservo o que você me deu, que é a vida, que perpassou de passo a passo, de mão em mão, de ventre em ventre, até chegar a você. E em sua memória, farei algo de bom com isso. Eu me coloco disponível à continuidade, porque é para isso que os sistemas familiares existem, para que a vida perpasse, vá adiante, vá mais longe. O luto, ele vai alcançar seu objetivo, né? Enquanto emoção, enquanto processo emocional, né? Quando a gente se entrega a esse processo, se entrega a essa dor, respeita, né, e honra aquele morto, e assim a gente consegue liberar, né, a gente consegue se despedir. Muito do trabalho sistêmico em relação a mortos tem a ver com nos despedirmos de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, de uma forma honrosa, e podermos seguir para a vida e eles poderem seguir para seu descanso, né? É importante a gente deixá-los com o destino deles, independente da forma que foi, como cada um veio a partir, com que idade tenha tido essa pessoa, né, de um bebê ao idoso, porque as pessoas morrem em qualquer idade. E é importante a gente lembrar disso, porque a gente vem de uma cultura que parece que só morre os velhos, e não é bem assim. Por isso a gente não se prepara para a morte dos mais jovens, e é tão impactante. Então, é importante a gente respeitar o destino deles. Cada um tem o seu destino, né? E esse destino foi exatamente como tinha que ser. E aí vem uma das ordens do amor, ou melhor, das forças do amor, que é o assentir. A gente precisa sentir, porque na hora que eu assinto o destino do outro, eu libero, eu permito que ele caminhe. E na hora que eu fico ali, ah, meu Deus, eu não me conformo, eu não aceito, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou prender aquela pessoa, eu vou emaranhar. Nem eu me libero, nem libero o outro. Então tem uma frase do Bert que é bem importante, que a gente precisa entender quando a gente fala de morte e quando a gente fala de vida. Os mortos morrem para que os vivos vivam. Os mortos querem que os vivos vivam. Os mortos não querem ninguém chorando, preso, sem caminhar, sem sair do lugar. Os mortos precisam que a gente caminhe para que a vida continue, para que o sistema não morra com ele, para que todos os esforços dele, dos que vieram antes dele, tenham valor. E se a gente para tudo, para a nossa vida e resolve morrer com o outro, ou deixar que um filho nosso morra por nossa mãe, por nosso pai, com eles, né? Porque não aguentam ver a nossa dor dessa perca, isso não é o desejo deles. A gente faz com que a vida pare,
a energia do fluxo de vida se perca e se emaranhe e puxa a gente para a morte. Então, nunca esqueçam, os mortos morrem para que os vivos vivam. Os mortos querem sim que os vivos vivam. Então vamos ficar em vida, enquanto for o nosso tempo. E aí, quando alguém se sente injustiçado, zangado com o morto, né, ressentido com o morto, né, por quê? É muito comum filhos se ressentem muito de pais que morreram precocemente, né? Então a gente encontra isso no nosso consultório. Muitas vezes a gente constela pessoas que estão olhando para alguma questão, mas quando bate no pai que faleceu na infância, a mãe que faleceu no parto do irmão, ou no próprio parto da pessoa, isso gera um inconformismo, né, e um vitimismo que faz com que você não caminhe. E quando a gente vai ver isso na constelação, a imagem, né, daquele representante, daquele morto, muitas vezes está incomodada. Eu não estou falando que o morto está lá, né, incorporado. Eu estou falando que a imagem daquele morto se sente incomodada. E como é que é isso? É porque inconscientemente você está em conflito. Você é a pessoa que está inconformada, né? Quando a gente vai constelar, a gente vê e a gente consegue analisar, é assim que funciona, não é uma magia, é um trabalho de análise, né? A gente consegue analisar uma luta interna. Porque partes de você, parte do seu psiquismo, parte da sua mente, né, entende a necessidade daquela passagem e partes não. E é assim, essa luta interna que te machuca, que te prende, que faz com que você não caminhe, né? Então, assim, o que a gente pode pensar, né, do ponto de vista técnico, que seria uma boa solução para essa questão desse inconformismo com uma morte precoce, por exemplo? Precoce, claro, entendo. Não foi precoce, mas a gente acha que é precoce, né? Então, qual seria uma boa solução do ponto de vista técnico, né? Seria dizer assim, não importa o que tenha acontecido, foi precioso para mim. Aquilo que foi, independente do que foi, torna-se uma força em favor, né? À medida que a gente concorda com ela, que a gente assente a ela. Ah, como assim, Hugo? Olha, vamos pensar um outro caso. Tem tudo a ver, né? Ah, eu sou de uma barriga de gêmeos, né? Então eu nasci, mas o meu irmão foi absorvido durante a gestação. Isso é uma morte precoce, muito precoce, né? Então, nessa hora, se eu consigo olhar para tudo que houve e digo, olha, gratidão, meu irmão, agora eu entendo seu sacrifício e eu estou tomando aqui a minha responsabilidade de fazer valer esse momento de vida que eu tenho, né? Então daquela barriga sobrou eu. Então eu vou galgar muito, vou galgar tudo que eu posso, não pelos dois, mas que eu posso, né? Em honra à vida, né? Em honra também àquele sacrifício. Quando a gente coloca isso, e constelar é muito nos reposicionarmos emocionalmente e cognitivamente frente às situações de nossa vida, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue usar isso como uma força propulsora da nossa vida. Então, entenda, quando a gente rejeita o que aconteceu, e a gente se coloca muitas vezes num movimento acreditando que houve uma injustiça, né? Principalmente o que a gente foi injusto com relação àquele que faleceu, àquele que não pôde ficar, isso gera culpa. Isso faz com que a gente se prenda, né? Causando danos irreparáveis na nossa relação com a vida. Então, tomando o que o Hugo falou, imagina um bebê desvanecido, esse bebê que não pôde ficar dos gêmeos, tá? E que, para vocês saberem, muitas das gestações, a tua pode ter sido uma gravidez de gêmeo e trigêmeo, acontece pequenos sangramentos que podem ter sido um irmãozinho nosso que partiu, um bebê pode ser absorvido nas primeiras semanas e a gente não sabe na nossa consciência, mas na nossa memória intrauterina tá lá o registro, tá? E eu posso ficar na sensação de que foi injusto, porque
foi ele e não fui eu? Será que eu, como é um caso que a gente atendeu, será que eu comi a minha irmã? Né? E aí eu fico com problemas alimentares, tudo eu boto para fora, porque eu tenho uma sensação que eu ingeri algo que eu não podia ingerir, né? Então, gente, esse movimento faz com que a gente, inconscientemente, preso numa ideia lá de trás, né, não ache que mereça a vida. E não achando que mereça a vida, comece a se boicotar. Comece a fazer movimentos que nos levam para a morte e não para a vida. A gente busca o caminho do morto. E isso não é o desejo do morto. Lembra que a gente falou quase agora sobre isso? Então, como é que a gente pode lidar com isso? Uma coisa que a gente pode dizer é: vejo o dano que causei e me responsabilizo pelo que me cabe. Claro que isso não tem a ver no caso do bebê, porque no caso do bebê não houve um dano, né? Você não causou um dano a seu irmão, mas no caso de que houve algum fato, e nesse fato, por exemplo, eu estava dirigindo, bato com o carro e quem estava no meu carro ou estava no outro carro vem a falecer. Eu posso olhar para aquilo e tomar a minha responsabilidade. Se eu era o condutor, eu posso tomar a minha responsabilidade. Mas eu não posso trazer a vida do outro, eu não posso querer ir no lugar do outro porque o outro já foi. Então, a frase que pode ser dita, que pode te ajudar: eu vejo o dano que causei e me responsabilizo pelo que me cabe. Porque sempre, gente, nos cabe 50%. Não mais que 50%. Porque o outro tem um sistema dele, por isso colocou ele naquele dia, naquele horário, naquele momento, naquela situação. Igual a você. Aquilo ali iria acontecer. Isso é destino? Aí é outro vídeo que a gente pode fazer. A gente já tem um vídeo gravado com esse tema, né, sobre destino. E pode ser que sim, pode ser que não. Você precisa entender o que é destino. O que importa é assentir. Sim, eu estava no momento que tinha que estar. Na situação que tinha que estar. E o que é que eu aprendo com isso? Porque toda a trajetória de vida e morte é para nos ensinar. Estou em vida caminhando, aprendendo. Passo por processos de morte também para aprender. Essa é a compreensão. E fique claro, todos os dias estamos morrendo. Para estarmos aqui, não estamos na beira da praia tomando água de coco. Então, matamos uma possibilidade e estamos em vida inteiros em outra possibilidade, que é estar fazendo essa gravação para você. Eu posso viver uma coisa de 4 horas da tarde de hoje? Eu não posso, porque já passou, morreu. Aquele momento não existe mais. Então, vida e morte é um jogo, é um caminho. E é um caminho para o aprendizado, para a evolução. Então, basta com que a gente se responsabilize. Fique com o que cabe e libere o resto. E aí isso toca numa crença poderosíssima e que afeta a relação com a morte, que é a culpa. E a culpa, né, a gente sabe também que a culpa é um tópico importantíssimo em constelação, importantíssimo na sistêmica, né? Talvez a gente fale sobre ele em algum outro momento. Mas muitas vezes o que deixa você amarrado a uma pessoa é que você se sente culpado em relação a ela. Ah não, porque meu pai morreu e eu não estive com ele como eu acho que eu deveria ter estado. Ah não, porque fulano morreu, né, e eu tenho brigado com ele. Ah não, porque isso acontece muito com criança, né? Aí eu estou naquela fase mágica e eu disse: olha, eu quero que a minha mãe morra. Infelizmente, naquele mesmo dia, a mãe morreu, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, e aquilo vira um trauma e gera uma culpa que não existe, mas vincula a pessoa. Então, se afastar daquele outro, né, daquela imagem daquele outro, causa remorso. E isso é que afeta muito esse deixar ir, né? Mas uma coisa que pode ser dita nesse caso com relação à culpa é: sei o quanto a culpa me pesa, mas mesmo assim fico com ela. Não farei nenhuma tentativa de me livrar dela, como por exemplo através de uma expiação, ou seja, repetir o fato ou me colocar em posição de pago, né? De estar pagando todo momento por aquilo que eu fiz. Por ficar com ela, possuo uma força especial e por isso farei algo de bom através dessa força e em sua memória. Assim, esses mortos podem ficar em paz conosco, gente.
e nós também podemos ficar em paz. Então sempre observe que nas construções das frases sanativas, como a gente chama, né, sempre está em memória. Eu te guardo apenas em meu coração, certo? Mas sempre eu me responsabilizo, ok, certo? Mas também te libero e me libero. Então, a gente precisa encontrar essa paz com relação aos nossos mortos. E veja, é uma paz que você nem sabe que não está em paz. Porque muitas vezes você só sabe quando você constela. E dentro da constelação você vê que tem ali aquele excluído colado em você, né, te conduzindo para emaranhamentos que não te deixam você ir para a vida profissional, não te deixam você ir para a vida amorosa, e você nem passava na tua cabeça que tinha a ver com tua avó que faleceu, que tinha a ver com teu bisavô que veio de Portugal, por exemplo. Então, a constelação ela entra dentro dessa perspectiva, olhar pôr a luz sobre aquilo, e sempre a constelação, claro, já que ela faz um movimento com os antepassados, há uma grande probabilidade dela olhar para os mortos, porque os mortos fazem parte da nossa vida, porque todos os nossos antepassados não estão vivos, eles partiram, mas existem em nós, mas eles partiram, mas existem. Não dá pra gente se livrar dele. Tá aqui na cor do olho, tá aqui numa atitude, tá aqui no medo. Ele existe em nós. Então, para que a gente viva em paz, é muito importante que a gente também deixe eles em paz, que a gente tome essa consciência e faça o melhor que a gente pode em memória a eles, assumindo apenas aquilo que nos cabe. E o que não nos cabe, a gente libera e devolve aquele a quem cabe. Se despedir dos mortos, né, dessa forma digna, dessa forma consciente, é muito importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, para quem entende isso. É bem interessante, né, quando a gente fala sobre espiritual, e isso também leva a muitas possibilidades, porque quando a gente fala espiritual, a gente não está falando necessariamente de uma consciência, de um espírito, mas a gente está falando da essência, né, como o espírito da coisa, né, como aquilo que é a ideia daquela situação. Quando a gente fala de olhar para o morto numa constelação, né, é representá-lo, né, pedir a uma pessoa que o represente, mas sem nenhum processo de incorporação, sem nenhum processo de possessão, né? Ele apenas representa aquele elemento. Uma energia. E essa energia, ela vibra no nosso campo, na nossa memória, nesse campo, da mesma forma que existem as ondas dos celulares, as ondas das televisões. É assim que a informação chega. A informação chega na gente e o representante sente. E como hoje em dia as constelações, elas não indicam quem você está representando, esse é um modelo das novas constelações deixado pelo Bert, você não sabe, então você não conduz, você não sabe se é um pai, se é uma mãe, quem é, o que é, você não sabe nem se é um homem ou uma mulher que está ali morto. Então simplesmente a pessoa começa a dar sintomas, né, Hugo? Exato. E constelar tem muito a ver com análise corporal, análise de sintoma, não é nada místico, né, no sentido prático, né? Tudo é místico no sentido que tudo, o cotidiano tem sua mística, mas no sentido prático, não, é análise comportamental, né? Então, quando a gente vê aquele comportamento daquele representante, né, e quando a pessoa que está constelando consegue se reposicionar, né, emocionalmente, se reposicionar cognitivamente frente àquela perda, você consegue ver a força que emana daquele reposicionamento, daquele ente que partiu, quando ele é colocado no lugar que é devido, né? E isso é potente demais numa constelação, e isso muda a vida de uma pessoa. Imagina uma pessoa que está presa anos à morte de sua mãe, né? E aí quando ela tem 60, 70, 80 anos, ela consegue se reposicionar a partir de uma constelação. É importante, né, a gente falar sobre isso e trazer como esses mortos se apresentam para vocês entenderem um pouco. Tem um caso que nós constelamos de uma senhora de 80 anos de idade que, quando eu sentei com ela, ela disse para mim: eu vim para você me constelar porque eu não quero morrer infeliz. Eu passei a minha vida inteira
muito triste e muito infeliz. Então, desde pequenininha, eu sou assim. E aí eu cheguei para ela e perguntei, vamos ver o que é que aconteceu e onde está, né, essa tristeza. E na hora que nós colocamos os personagens para ver o que vinha à luz, o que veio à luz foi uma mãe que estava morta. E, na verdade, não, a mãe não estava morta, a mãe veio falecer depois. A mãe estava num acidente, a situação era a mãe no chão, se apresentando, faz muitos anos, viu esse caso, gente? Se apresentando como muito ferida no chão. E aí eu pergunto a pessoa que estava sendo constelada se essa mãe tinha falecido, ela diz que não. Porém, a mãe faz um movimento de pôr as mãos no ventre e abrir as pernas, que é uma forma de dizer a possibilidade de um bebê. E aí eu pergunto a ela, você poderia me dizer se sua mãe, quando sofreu esse acidente, se ela perdeu um bebê, qual a idade que a senhora tinha quando aconteceu esse acidente com sua mãe? E aí ela começa a chorar, diz que tinha 1 ano e pouquinho e que sim, a mãe contava depois de algum tempo, de alguns anos, né, ela lembra, que tinha tido uma filha e que tinha perdido esse bebê neste acidente. E aí, essa senhora de 80 anos ficou enlutada 80 anos dentro, né, da dor, do sofrimento de ter perdido aquela pessoa, aquele bebezinho. A dor da mãe, a dor dela, o que se perdeu nessa construção, né? Quantas mães se perdem quando perdem um bebê? E essa mãe já não foi mais a mesma para essa criança que tinha 1 ano e pouco. Apesar de terem nascido mais 6 filhos depois, mas nenhum filho substitui outro filho. Então, essa dor, esse movimento de dor, fez com que essa mulher passasse 80 anos. E depois da constelação, de ter trazido essa irmãzinha de volta e todo o movimento das frases sanativas, alguns dias depois, eu acredito que uns 20 dias depois, ela decidiu comemorar os 80 anos dela e era uma festa, foi uma festa muito grande só para a família e nós estávamos lá porque essa pessoa disse que queria que a gente estivesse lá porque ela estava comemorando a vida, porque nós mostramos para ela que ela podia ser feliz a partir daquele momento. E isso é uma constelação. É para isso que vem uma constelação. Então, ela poderia ter partido muito triste, muito feliz, mas muito pelo contrário. Ela descobriu que ela era muito fiel ao sistema, que ela tinha um amor imenso pelaquela mãe, que ela viu a irmãzinha dela desde pequena. Só que a gente não precisa viver assim. O grande objetivo da gente, e as constelações trazem isso para que a gente se libere, para que aquele bebê descanse e para que ela descanse e possa ser feliz. E aí foram muitos risos, muita festa, muita alegria. Ela se permitiu ser alegre. E esse é o grande presente das constelações.